Teniamo fisso lo sguardo su Gesù. Fate questa preghiera di contemplazione. Ma ho tanto da fare, ma a casa tua, 15 minuti, prendi il Vangelo, un brano piccolo, immagini cosa è successo e parla con Gesù di quello. Così il tuo sguardo sarà fisso su Gesù e non tanto sulla telenovela, per esempio, no? Il tuo udito sarà fisso sulle parole di Gesù e non tanto sulle chiacchiere del vicino, della vicina. Mantenhamos o olhar fixo em Jesus. Façamos esta contemplação preguiçosa. Tenho muito o que fazer, mas em casa, 15 minutos. Leia o Evangelho, um pequeno poema. Imagine o que aconteceu e converse com Jesus sobre isso. Assim, seu olhar estará fixo em Jesus, e não tanto na novela, por exemplo. Seu dedo estará fixo nas palavras de Jesus, e não tanto nas conversas do vizinho. Papa Francisco. Há um convite silencioso, quase escondido, no coração da mensagem do Papa Francisco. Um convite à contemplação, à fixação do olhar em Jesus, não como quem observa de fora, mas como quem decide colocar o coração inteiro diante do mistério. Tenhamos fixo o nosso olhar em Jesus. Essas palavras não são uma simples orientação, mas uma porta aberta para um modo de existir, o de quem se deixa penetrar pelo olhar misericordioso do Cristo, que atravessa nossos olhos cansados e ilumina as sombras escondidas no íntimo. É como se o Papa, com a simplicidade de quem conhece a alma humana, dissesse: desvie o olhar do que te distrai e fixe-o em quem te ama. Na tradição espiritual cristã, a contemplação não é uma técnica, nem um exercício intelectual. É uma preguiça sagrada, um repouso da alma no calor do olhar de Deus. O Papa a chama de preguiça de contemplação, como quem convida o homem e a mulher de hoje a desacelerar o passo apressado, a soltar a correria dos dedos presos na tela do celular, a descansar na palavra viva de Deus. Fixar o olhar em Jesus é, portanto, uma escolha contracorrente, um gesto de amor que rejeita as distrações estéreis e os ruídos vazios. O Evangelho torna-se esse pequeno poema capaz de prender o coração como um farol na escuridão. Um poema que não apenas se lê, mas que se vive por dentro, no silêncio orante, no espaço interior onde as palavras se tornam carne e a voz de Deus ressoa mais forte que as vozes do mundo. Essa mensagem revela um paradoxo sagrado. Enquanto a tecnologia oferece estímulos incessantes, Cristo nos chama a parar. Enquanto as conversas do vizinho se multiplicam em fofocas e distrações, ele nos convida a um diálogo íntimo e transformador. O Papa não condena a vida cotidiana, mas propõe um deslocamento do centro do olhar, para que o essencial não se perca. Seu dedo ficará fixo nas palavras de Jesus. Esse detalhe corporal quase infantil traz à memória a imagem de alguém que segue com o dedo cada palavra de um livro sagrado, não apenas para lê-lo, mas para tocar a vida que brota de cada frase, para sentir o pulsar divino escondido na palavra. Fixar o olhar em Jesus significa, portanto, redescobrir a presença dele no ordinário, nas pequenas coisas. O pão partido, a lágrima enxugada, o gesto silencioso de amor. Significa reencontrar a centralidade da cruz e da ressurreição
como a chave interpretativa da existência, como o eixo que sustenta a vida em meio às tempestades e dúvidas. Há uma profundidade teológica nessa mensagem. O olhar fixo em Jesus é o caminho da fé que amadurece no amor. É a porta da santidade, da paciência, da confiança que não desiste. Quando o Papa fala em não tanto na telenovela, ele nos chama a um desapego sutil, a uma vigilância amorosa, para que o coração não se perca nos excessos, mas se ancore na rocha firme que é Cristo. A espiritualidade que brota dessas palavras é a da atenção amorosa, do pequeno detalhe que transforma o olhar superficial em contemplativo. É a espiritualidade da intimidade e da fidelidade, que mesmo em meio ao cansaço da rotina, ao desânimo das batalhas interiores, encontra na palavra de Deus um repouso, um refúgio, um sentido. Nesse núcleo espiritual, portanto, encontramos o chamado à contemplação como resistência espiritual, como escolha consciente, de permanecer na presença do Senhor, mesmo quando tudo ao redor grita por atenção. A palavra de Deus como poema e alimento, capaz de acalmar a inquietude do coração e devolver o sentido às coisas simples. O olhar fixo em Jesus, como prática de amor, como maneira de viver o Evangelho, não só na teoria, mas na encarnação cotidiana, na relação íntima com Cristo. A renúncia às distrações vazias, que roubam a paz e desviam a alma do essencial. Assim, a fala do Papa Francisco não é apenas um conselho espiritual, mas um convite radical a habitar o próprio coração com Deus, a transformar cada instante em oração, cada gesto em contemplação, cada palavra em caminho para o encontro com Jesus. Ao fixarmos o olhar nele, somos reorientados interiormente, reconciliados com a nossa própria história, chamados a participar do mistério pascal que renova todas as coisas. Há dias em que o coração parece incapaz de respirar, dias em que as palavras dos outros nos atravessam sem tocar, em que as promessas da vida parecem vazias e o peso da existência se acumula como um silêncio denso sobre a alma. É nesses dias que o convite do Papa Francisco ressoa como um eco de Deus no deserto. Tenhamos fixo o nosso olhar em Jesus. Não um olhar apressado, não uma oração que passa como o vento, mas um olhar de quem ama, de quem deseja encontrar nele o sentido perdido, a esperança esquecida, a fé enfraquecida. Fixar o olhar em Jesus é o segredo silencioso para atravessar as noites da vida, os desertos da fé, os medos que assombram os cantos do coração. Há uma promessa escondida nesse gesto. Quando o olhar se volta para Cristo, a alma começa a reencontrar a sua forma. Imagine por um instante um olhar cansado, olhos que já viram lágrimas, dor, injustiça, olhos que se perderam nas distrações da vida, nas telenovelas da existência, nos ruídos que não alimentam. Agora, esse olhar é convidado a se fixar em algo diferente. O rosto de Jesus sereno, compassivo, cheio de misericórdia. Nesse encontro, a alma cansada encontra repouso. O coração inquieto descobre a paz. A vida que parecia sem sentido ganha de novo um centro. O Cristo vivo, que fala no silêncio, que toca no profundo, que resgata sem exigir nada. Fixar o olhar em Jesus é como abrir as janelas de uma casa, sufocada, e deixar a luz entrar. É permitir que a palavra de Deus, esse pequeno poema,
penetre as rachaduras da alma e as transforme em jardins de esperança. É dizer no mais íntimo: eu te vejo, Senhor, eu me deixo ver por ti. Mesmo ferido, mesmo fraco, mesmo perdido, eu levanto os olhos para ti. Quando o Papa nos fala de fixar o dedo nas palavras do Evangelho, ele nos lembra que não basta ouvir ou ler superficialmente. É preciso tocar, quase como uma criança que aprende a ler traçando com o dedo cada letra, cada sílaba. É assim que a alma aprende a rezar. É assim que o coração aprende a confiar. E é assim que Deus silenciosamente começa a curar as feridas mais profundas. Há algo de extraordinariamente humano e divino nessa mensagem, porque ela nos chama a parar de correr atrás de respostas fáceis, de distrações vazias e a mergulhar na presença real de Cristo, que se faz pão, que se faz palavra, que se faz silêncio. Essa contemplação não é apenas uma prática espiritual, é um ato de amor, de entrega, de rendição. É como dizer: Senhor, eu não tenho mais forças, mas eu te olho, e nesse olhar eu me entrego inteiro a ti. Essa mensagem é para todos os que se sentem fracos, todos os que já tentaram se agarrar em coisas que não sustentam, todos os que buscam um recomeço. É para quem, no meio do medo, da solidão, do barulho, ainda consegue dizer: há alguém aqui, e esse alguém é Jesus. O Papa nos convida a reencontrar o essencial, a nos desintoxicar das distrações, a recuperar a simplicidade de uma fé que olha para Cristo com o coração aberto. Nesse olhar, não há cobranças, não há exigências, há apenas presença, há apenas amor. E esse amor é capaz de reacender a vida, mesmo quando tudo parece perdido. Se hoje o teu coração está cansado, se a tua fé parece frágil como uma vela ao vento, se a tua esperança quase se apagou, fixa o teu olhar em Jesus. Mesmo que seja difícil, mesmo que doa, mesmo que tudo ao redor grite que não vale a pena, porque é no olhar silencioso e persistente que Deus te reencontra. É no toque do dedo na palavra que Ele reacende a tua luz. É na entrega silenciosa e sem defesas que a tua alma encontra consolo. Há dias em que a alma parece esquecida, quando até as palavras mais belas da fé soam distantes. Dias em que o coração se fecha pela dor, e o silêncio parece mais presente que Deus. Talvez você que me ouve esteja vivendo um desses dias. Talvez você tenha acordado nesta manhã com um peso no peito, com um vazio que ninguém preenche, com uma solidão que parece gritar dentro de você. Talvez você tenha chorado sozinho à noite, talvez tenha olhado para o céu em busca de respostas que não vieram. Talvez você tenha sentido que até mesmo Deus está em silêncio. Mas escute bem, o silêncio de Deus não é abandono. Quando tudo escurece, quando o coração sangra, quando a fé vacila, Ele está mais perto do que você pode imaginar. Não de um jeito barulhento, não com milagres espalhafatosos, mas no silêncio, no segredo, no íntimo do teu ser. O Papa Francisco nos recorda que há um convite escondido até mesmo na dor. Tenhamos fixo o nosso olhar em Jesus, e eu te convido agora a tentar, mesmo no cansaço, mesmo na fraqueza, mesmo na ausência de palavras. Quando tudo escurece, olha para Ele. Quando a vida parece pesada demais, quando as palavras do mundo se tornam ruído, lembra-te dele, não como uma obrigação, não como uma tarefa, mas como um ato de amor ferido. Imagina,
Por um momento que, mesmo de olhos cansados, tu consegues levantar o rosto e dizer: Senhor, eu estou aqui. Perdido, mas aqui. Ferido, mas aqui. Fraco, mas ainda te procuro. É nesse instante que ele se aproxima, não com respostas prontas, mas com presença. Não com promessas fáceis, mas com um abraço invisível que envolve o coração cansado. Quando tudo escurece, é no gesto simples fixar o olhar em Jesus, que a alma reencontra um caminho. Não porque a dor desaparece como mágica, mas porque a presença dele ilumina até mesmo as sombras mais densas. Talvez você tenha perdido alguém. Talvez esteja atravessando uma enfermidade. Talvez a solidão tenha se tornado sua companheira. Talvez a fé tenha se apagado como uma vela esquecida num canto. Mas mesmo assim há um convite para você. Prenda o Evangelho, um pequeno poema. Imagine o que aconteceu e fale com Jesus disso. Sim, mesmo na dor, mesmo no medo, mesmo na ausência, há espaço para o diálogo com Deus. Não precisa de palavras bonitas, nem de orações longas. Apenas um gesto, um olhar, um sussurro. Jesus, eu não sei o que dizer, mas estou aqui. Quando tudo escurece, a fé não é um grito de certeza, mas um suspiro que diz: eu confio, mesmo sem entender. E nesse suspiro, Deus se faz próximo. Ele entra pelas rachaduras do coração e transforma o vazio em promessa. Ele toca onde ninguém mais toca. Ele sussurra onde o mundo grita. Quando o coração se fecha pela dor, quando a alma parece calada, há ainda um espaço secreto, um santuário interior, onde só você e Deus podem entrar. Ali, no mais íntimo, ele te espera. Não com cobranças, mas com misericórdia. Não com perguntas, mas com acolhimento. Não com exigências, mas com um sopro que diz: eu estou aqui. Talvez você não perceba agora. Talvez tudo ao redor ainda pareça escuro. Mas a luz virá. E até lá fique fixo em Jesus. Mesmo que isso signifique apenas um gesto tímido, um pensamento breve, um olhar silencioso. Essa é a mensagem para você, que vive dias pesados. Para você que sente que o coração se fechou. Para você que perdeu a fé, mas ainda guarda um fio de esperança. Quando tudo escurece, há alguém no meio do medo. E esse alguém é Jesus. Ele está contigo, mesmo que você não sinta. Ele caminha ao teu lado mesmo quando os passos são lentos. Ele segura a tua mão, mesmo quando a tua força se esgota. Agora, eu te convido a fechar os olhos, silenciar a alma e deixar que essa oração te abrace por dentro. Confie, respire e permita-se ser tocado por Deus. Senhor, aqui estou. Não tenho palavras bonitas, não tenho respostas nem forças. Só tenho este coração cansado e estas mãos vazias, mas mesmo assim eu venho a Ti. Senhor, tudo ao redor parece escuro. As dores se acumulam, as lágrimas se escondem no travesseiro, a alma grita por socorro. E eu, pequeno e frágil, tento caminhar. Há momentos em que o medo me paralisa. Há dias em que a fé parece um eco distante. Mas no mais íntimo, há ainda um sussurro: Senhor, eu confio. Mesmo sem entender, mesmo sem enxergar, mesmo sem sentir. Eu confio porque Tu és a luz que permanece, mesmo quando a noite é longa. Tu és a presença que envolve mesmo quando tudo parece ausente. Tu és o amor que sustenta, mesmo quando o coração sangra. Senhor, hoje eu entrego a Ti tudo o que sou.
as minhas dores e minhas fragilidades, as minhas dúvidas e minhas quedas, os meus dias cinzentos e as minhas noites escuras. Toma este coração ferido, Senhor. Toma as minhas lágrimas escondidas. Toma os meus medos que eu nem consigo nomear. Envolve-me com tua misericórdia. Abraça-me com teu silêncio que consola. Sopra sobre mim o teu espírito, como brisa suave que acalma a tempestade interior. Quando tudo parece perdido, Senhor, lembra-me que Tu és o Deus que nunca abandona, que a Tua presença vai além das palavras, que o Teu amor não depende da minha força, que mesmo na minha fraqueza Tu és forte por mim. Senhor, eu não te peço respostas, eu te peço presença. Eu te peço que mesmo no silêncio, eu perceba que não estou só. Quando a dor parece insuportável, sustenta-me. Quando o medo me envolver, segura a minha mão. Quando a fé vacilar, firma os meus pés na tua promessa. Eu entrego a ti as minhas noites insones. Entrego os meus pensamentos confusos. Entrego os meus dias sem cor. Entrego os meus gritos silenciosos. Eu não entendo os teus caminhos, Senhor, mas confio que neles há amor. Mesmo quando tudo parece ruir, mesmo quando a esperança se apaga, mesmo quando o céu parece fechado, renova-me, restaura-me, reacende a chama da fé, ainda que pequena. Senhor, para ti não há corações distantes. Demais, não há vidas partidas demais, não há dores ocultas demais. Tu vês o que ninguém vê. Tu ouves o que ninguém ouve. Tu tocas o que ninguém ousa tocar. Por isso eu me abandono em ti, como um filho que se aninha no colo do pai, como alguém que não tem mais forças para lutar, mas que sabe que os braços do pai são seguros. Toma tudo o que sou, Senhor. As minhas dores e os meus sonhos, as minhas quedas e os meus recomeços, as minhas noites de medo e os meus amanheceres incertos. Dá-me a tua paz, dá-me a tua luz, dá-me o teu amor que não desiste, que no meio do medo eu encontre a tua voz, que no meio do silêncio eu sinta a tua presença, que no meio da dor eu descubra o teu consolo. Não me deixes, Senhor. Mesmo quando eu me afastar, mesmo quando eu te esquecer, mesmo quando a minha fé vacilar, vem ao meu encontro. Busca-me na minha escuridão. Chama-me pelo nome. Restaura-me com teu amor. Eu te peço por todos os que, como eu, sofrem em silêncio, por aqueles que choram escondidos, por aqueles que perderam a fé, por aqueles que estão cansados demais para rezar. Alcança-os com teu abraço, sustenta-os com tua presença. Ilumina-os com tua luz. Senhor, hoje eu me abandono completamente em ti. Eu não tenho forças, mas tu tens. Eu não tenho respostas, mas tu és a resposta. Eu não tenho paz, mas tu és a paz. Envolve-me, Senhor. Abraça-me, guarda-me no teu amor. E mesmo que eu ainda não consiga sentir, mesmo que a noite continue escura, mesmo que as lágrimas ainda caiam, eu te direi, eu confio, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem sentir, porque tu és Deus, e o teu amor é maior do que tudo. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, comente, curta e nos siga para fortalecer este canal de fé. Que Deus esteja com você hoje e sempre.